eu falei um pouco assim agora de como era difícil no passado viver com Jesus. Mas e nos dias de hoje, Éder? Como é que é viver com Jesus? Você falando sobre os circos, os leões, as perseguições, a gente leva a crer que seria mais fácil. Olha, eu afirmo para você que talvez seja um pouco mais difícil de viver com Jesus nos dias de hoje, né? Hoje também é muito difícil. É muito difícil por uma série de imposições, por uma série de coisas que eu vou até tentar destacar aqui. Por exemplo, hoje já não existe mais, como eu disse, os circos. Não existe mais os leões, não existe mais os apedrejamentos, não existe mais nada disso. Nada disso mais. Então, hoje a dificuldade ela não é de uma forma externa. Até mesmo ser espírita não é como no passado. No passado que eu falo de 40, 50 anos atrás, né, quando o próprio Chico começou a trazer todo esse desenvolvimento do espiritismo no Brasil. Hoje, o grande problema de viver com Jesus está dentro da gente. Ele é um processo interno. Essa dificuldade está intrínseca dentro da gente. Então, como eu disse, as perseguições já não existem mais e os homens também já não são mais assassinados por isso, não são perseguidos nem nada. E o que nos faria até entender que viver com Jesus nos dias de hoje seria mais fácil, seria mais tranquilo. Você ia lá, professa sua religião, professa suas coisas, faz suas preces e vai. Mas, como eu disse, o problema todo está dentro de nós. E embora nós estejamos vivendo, por exemplo, hoje a gente vê as casas espíritas crescendo de uma forma muito intensa. Eu até costumo dizer que o número de casas espíritas que nós temos hoje no Brasil, ela deve ser pelo menos umas 40 ou 50 vezes maior do que o número de igrejas. Se você pegar de todas as religiões, é um número 2, 3, 10 vezes maior do que de todas as igrejas que nós temos no Brasil. E uma grande facilidade, um grande lenitivo para tudo isso, é que essas casas elas são pequenas. São onde pessoas se reúnem de uma forma mais em menores números de pessoas. E elas têm condição de ter uma proximidade muito grande com aqueles que levam os ensinamentos do Cristo. Eles não ficam isolados, sentados lá no fundo de uma igreja, por exemplo, ou de uma plateia, ouvindo e ouvindo. Hoje, digamos assim, a grande sacada do próprio Espiritismo é ter essa aproximação, de trazer o Cristo para próximo daquela pessoa, de fazer com que ele consiga viver ou sentir a presença do Cristo junto com eles, seja na forma de um passe, seja na forma de um atendimento fraterno. Eu tenho amigos que trabalham no atendimento fraterno e muitas vezes aquelas pessoas que chegam lá, muitas são as pessoas que chegam no atendimento fraterno e quando começam a falar, eles são inspirados, eles são protegidos. E o atendimento fraterno, você sabe que existe uma técnica de como que você aborda a pessoa. São as pessoas que simplesmente chegam ali e desabam de chorar. São pessoas que chegam ali e falam, poxa, olha, eu estava para me matar. Eu estava a ponto de fazer determinadas coisas. E a partir daí, eles começam a receber toda essa assistência. Aí eles começam participando das assistências, começam a ouvir as palestras, aí começam os seus corações e mente começam abrindo e ele começa a receber de uma forma mais pura o que é viver com Cristo. Então eles não ficam mais preocupados de se dizerem que são cristãos. Eles não ficam mais preocupados, envergonhados ou constrangidos de dizer que vivem com Jesus. Então, essa interação, essa proximidade, esse abraço, esse atendimento, tudo isso nessas casas espíritas. Tem casas espíritas que eu conheço, onde às vezes eu faço palestra, que vai lá, tem 30, 40 pessoas, mas tem casas espíritas que eu vou onde tem 100, 150. Mas, então, o que acontece? Então, essa interação, essa proximidade é que trouxe essa proximidade de viver com o Cristo. Então, isso as casas espíritas conseguiram fazer, principalmente aqui no Brasil. E nos outros países, aí você pode ver Alemanha, França, Itália. Hoje, muitas dessas casas espíritas que estão vindo para lá são brasileiros que muitas vezes saem daqui e levam essa doutrina, essa doutrina espírita mais renovada,
de uma forma mais plena, de fazer com que as pessoas se abram para poder ter esse conceito de viver em Jesus ou viver com Jesus, tá? Mas dessa forma. Isso aqui é uma forma boa que a doutrina espírita fez, né? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.